Bom dia, pessoal. Hoje, 31 de dezembro de 23, último dia do ano. Eu quero falar sobre o pesquisador Fernando Picarelli Martins, que chefiou a estação de Jundiaí das Viticultura e Fruticultura e faleceu agora dia 17 de dezembro com 81 anos. Aqui ele está na chácara nossa. Aqui foi dia 6 de novembro de 2011. Eles vieram aqui, os pesquisadores de uva, o Fernando, ele está anotando, o Marcos Tecchio, o Erasmo Pires, o José Luiz Hernandes, aqui é a nossa casa, tirar uma foto deles sentados. Vieram visitar e conhecer aquela nossa videira que tinha 132 variedades de uva. Fizeram o laudo e tudo mais. E o Fernando foi uma pessoa muito conhecida, muito amigo meu. Ele, nos anos 60 e início 70, ele era o ajudante como agrônomo do Júlio Seabra e do Santos Neto. Ele sempre contou isso para mim. Então eu ia muito quando eu comecei a ir lá no centro de pesquisa em Jundiaí, lá em Currupira, em julho de 77. Foi quando eu conheci ele, já era chefe lá, né? E em 92, se estiver errando é por um ano, entrou ali José Luiz Hernandes. Eu lembro que nem hoje, a semana que ele entrou, que eu estava lá, no escritório do Fernando, quando o Zé Luiz, rapaz novo, formado em agronomia novo, entrou no escritório do Fernando para conversar. E ele usava, quando ele era novo lá no IAC, tipo de jardineira de jean. Jardineira é um tipo de macacão, vai, que com duas abotoaduras. E o Zé Luiz entrou, perguntou alguma coisa para ele, ele estava com uma cavadeira na mão, e conversaram. Aí o Fernando me apresentou o Zé Luiz saiu, e ele falou uma coisa que eu faço questão de gravar. O Fernando falou assim: tá vendo esse rapaz saiu daqui agora? Eu falei: quem é? É o novo agrônomo que contratamos ele aqui. Ele falou assim: o Fernando, grave bem o que eu vou falar. Esse garoto vai ser um grande agrônomo, não só porque ele entende, porque ele tem boa índole. E o Fernando acertou na mosca. O Zé Luiz é uma pessoa muito simples e uma grande pessoa. Então, estou homenageando o Fernando. Inclusive aqui agora, antes de eles saírem da chácara em 2011, eu fiz aqui, ó, vamos mostrar aqui a parede, a mão do Fernando no cinema, num cimento, e a mão de todos os pesquisadores que tiveram aqui. O Hernandes, o Erasmo Pires, o Maurílio Terra, e os dois irmãos Temporim, meus amigos, que estão aqui na frente, que é o Ítalo e o Dante. Então veja que eu registro tudo. Ó, a mão do Fernando aqui, ó. Tá escrito, dá para ler? Acho que dá, né? Dá. Então, e agora, para encerrar, eu vou mostrar um livreto. Vem para cá, Cristiano, por favor. Pra vocês verem. Quando eu falo que eu tenho coisa guardada, documentada, porque eu tenho. Esse livreto, que eu já falei dele, tá até no programa do Toquinho, quando eu falei sobre a Moca. Tá no programa dele de um mês atrás. Sobre a coleção de videiras de 1900, do Amador da Cunha Bueno. Então, aqui, dá um zoom aqui, ó, meu dedo. O Fernando me deu esse livro, que estava na gaveta dele lá no IAC, falou: Sérgio, eu tenho um último livreto que não estou mais editando, do livro de 59, do primeiro livro do Júlio Seabra Inglês de Souza. Eu vou dar isso para você, como você estuda muito, eu vou te dar um presente. Então ele fez aqui uma escrita ao amigo Sérgio, entusiasta da viticultura paulista. Aqui ele assinou a assinatura dele. Ele escreveu maio de 2008. E aqui do lado também foi a escrita do Sérgio Inglês de Souza, filho do Júlio Seabra. Ó, abaixa um pouquinho mais. Isso. Aquele escrevendo ao Sérgio, cepa boa da videira, que o nosso trabalho resgate a viticultura paulista. Também foi em 2008, só que no outro mês. Aqui do Fernando foi em maio, e aqui do Sérgio Inglês, que mês é aqui? Agosto, né? Dia 21, né? Isso. Então, no mesmo ano, os dois me fizeram uma dedicatória deste primeiro livro do Júlio Seabra Inglês de Souza. Então, quando eu falo para vocês que eu tenho documento das coisas, porque eu tenho e eu guardo.
Então, por isso que às vezes eu brinco com as pessoas. Se alguém acha que eu invento história, traga a minha contraprova e mostra que o que eu falo não é verdade. Tudo que eu falo eu tenho prova. Verdade. Só para vocês saberem, esses meus 30 e poucos anos de trabalho por aí afora gratuito, que maio que vai vir agora, completam 33 anos. Eu tenho 28 pastas dos locais que eu andei, tudo guardado, cidade por cidade, inclusive o jornal das cidades onde eu andei, onde eu fiz um trabalho. Então, por enquanto, eu estou fazendo essa homenagem ao Fernando, foi uma grande pessoa, ajudou muito a fruticultura paulista e nacional. E nós vamos fazer um outro programa na sequência, só para vocês conhecerem, dá para ver, meu avô e minha avó moravam aqui em Ferraz, meu avô Hannes e minha avó, nome bem de armênio, Raiganushi. Esses quadros foram pintados em São Paulo em julho de 67. Foi 4 meses antes do falecimento da minha avó. Eu lembro bem, eu vi essa pintura, o artista, até tem um nome aqui, Cristiano, é que não... É um pintor famoso em vermelho aqui. Depois eu vou dar o nome dele. Famosíssimo. Ele foi um grande pintor dos anos 50, 60 e 70. É que eu tô sem óculos, não consigo ler o nome dele. Depois eu vou dar o nome dele, mas é só um registro, tá? E daqui a pouco nós vamos fazer um outro programa, que é o fim do ano, que eu vou voltar lá na Chácara do Polef. Eu vou contar a história dessas 2 janelas. Essa janela, por que eu coloquei aqui, e a irmã dela, que é essa janela aqui. Eram 2 janelas, que estava lá na casa do Polete, na esquina dele, que eu vou mostrar o que é, chamava a Casa dos Visitantes. Porque além da casa do Polete, que está lá até hoje, uma casa térrea, do lado tinha uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma cozinha, onde ele recebia visitas, que dormiam lá nos anos 40 e 50. Lá onde? No sítio do Polete. Porque como aqui era tudo terra, às vezes chovia, ninguém conseguia voltar, então muitos amigos do Polete dormiam lá na casa do visitante. Essa janela é de um quarto, que era virado para a rua, e a outra também, que daqui a pouco nós vamos filmar lá, vou contar essa história encerrando o ano de 23, tá? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado. Então, aí você faz assim, vai pra lá. Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade ao que nós falamos agora há pouco lá na chácara, das 2 janelas que eram a casa do Polete. Então, essa casa aqui, a original dele, ele fez em 1924. Quando começou a lotear Ferraz, ele ajudou no loteamento com o dono disso tudo, que era o Pedro Fuschini. E o Polete que fez a topografia de Ferraz, as ruas. Isso em 1924. Chaminé original, a casa original dele. Tá tudo original lá dentro, que depois, em 61, ele já estava adoentado com tipo depressão. Ele vendeu pro Bruto Belli. Esse Bruto Belli ficou com esse sítio da Uva Itália, o berço, que era o viveiro do Polete, o início. Bruto Belli ficou 1 ano com essa chácara do Polete. Em seguida ele vendeu para o Garabé de Dadian, que eu já falei muito nos nossos programas. O Garabé de Dadian era amigo do meu avô, muito caprichoso com fruta. Então, só para mostrar, nesse quarteirão, aqui estava a planta mãe do Luciano Polete, a planta dele, que ela produziu em 42, as primeiras frutas. Deixa eu passar a rapaziada de barulho. É o fim da picada, viu? Então, e aqui, ele agachado lá no Cambiri, onde ele tinha um sítio dele grande de multiplicação. Aqui guardava as matrizes, deram as primeiras frutas nos anos 30 e 40, a maçã, inclusive, que ele dava aula de maçã e uva na Itália, né? E aí ele voltou para cá, ele era ferrazense. Ele dava aula lá em 1918 a 23. E aquele agachado com o pessoal do jornal, olha, essa foto está guardada comigo. Em 1944, os jornalistas vendo a tal maçã do Polete aqui. A imprensa descobriu ele em 44, né? Ele começou em 27, o viveiro dele. Então aqui, só para vocês verem, até essa casa amarela, que fazia parte do quarteirão, aqui foi vendido, foi loteado. Aquelas 2 janelas que eu falei que estavam lá no museu, que eu falei 2
A casa do visitante era aqui, ó. A casa do visitante começava aqui. Aqui é do Poletti, é tudo junto, né? Mesmo terreno. Aqui começava a casa do visitante, era sala, banheiro, outra sala. As duas janelas estavam aqui, ó. Aqui eram 2 quartos virados para cá. Aqui é a prefeitura. Aqui chama Rua Rui Barbosa, tá? Aqui chama Rui Barbosa. Então, uma janela era aqui, da casa antiga, que não era isso, né? E a outra janela era ali na esquina. Janela de quê? Dos quartos. Que eram os quartos dos visitantes, né? Então aqui, eu vou mostrar rapidinho o que está aqui, uma placa na porta. Que eu falo que minha placa do Garabete e da Dian. Antes de ter a placa da Chácara Pomar Garabete da Dian, era Chácara Pomar Luciano Poletti, ó. Eu sei das coisas porque a gente cresceu aqui. Olha aqui, ó. Ó, vê se dá pra ler aqui, ó. Vou abrir um pouquinho, ó. O que dá pra ler aqui? Chácara Pomar de Garabete da Dian. Antes era uma placa grande, Chácara Pomar Agrônomo Luciano Poletti. o Garabete Dele. colocou o Quando nome ele dele. comprou, ele tirou a placa do Poletti e colocou a plaquinha certo. dele. Só que do Poletti era grande a placa. Sim. O seu Francisco sempre me falava isso, né? Muito bem. Então, estou mostrando uma coisa histórica. E aqui do lado é a prefeitura, que também era uma chácara de uva e pêssego, né? Uhum. Nós vamos mostrar um negócio ali no portão e tá mostrado o que eu queria falar do Poletti, né? Além, aqui tem um pé grande de abacateiro, pouca gente sabe, o Poletti, além de estudar oliveira, que é azeitona, ele também estudava o abacate. Então, em volta do sítio dele, que aqui é um quarteirão, tá? É um quarteirão. Era um quarteirão, 12 mil metros, né? Isso. Isso não existe mais. Um abacate. É. Então, para vocês verem, ele estudava o abacate nos anos 40 e 50, todas baixas. O senhor Francisco falava, sempre baixa. Olha essa planta, é original dele, não sei a data, mas é assim 1950. Aqui 2 pessoas não abraçam ela. Não. Olha o tamanho dela, olha a altura dela. Eu te pergunto, você acha que isso tem 30 anos? Lógico que não. Olha o tamanho desse. E tá cheio de abacate ali Tá em cheio de cima, viu? abacate, tá cheio. Tá carregado. Lotado. Parece azeitona. De tão carregado que ela tá. Tá lotado. Então, para vocês saberem, então, além de frutas em geral, o Poletti estudava oliveira, que ele tinha a multiplicação de oliveira aqui em Ferraz. Ele tinha abacate, que ele estudava o abacate, e estudava o aspargo. Pouca gente sabe que eu já escrevi. Ele introduziu o primeiro aspargo no Brasil. Olha os abacates no chão, ó. Cai Elas caem por carga, né? por excesso, né? É, por excesso. A planta se autoalivia, né? Ó. É. Tanta carga que ela dá, ó quantos tem no cai chão. bastante. Aqui, ó. Tem muito no chão. Se a gente juntar aqui, dá um carrinho aqui de Dá abacate. mesmo, brincando. Sem brincadeira. Então, e o que ocorre aqui na prefeitura? Já fizemos uma matéria, nós plantamos 2 anos atrás, está lá embaixo, o Campos da Paz. O Cristiano vai dar um zoom, tá lá bonita, bem bacana. E a prefeita autorizou nessa grama, que eu vivo falando há muito tempo, agora ela concordou, nós vamos fazer aqui um pomar, nesses 300 metros quadrados, de videiras, pêssego, maçã, ameixas, nectarina, colocar tudo organizado, as mudas já estão comigo, e aqui vai ser colocado, vai ser feita uma coisa bem feita, e a prefeita vai colocar nesse local Pomar Agrônomo Luciano Poletti. E quem vai cuidar dessas frutas vou ser eu. As mudas já estão comigo, vamos colocar aqui até dia 15 de janeiro, talvez fim de janeiro a prefeita inaugura aqui. Então por que aqui? Porque aqui é frente ao pomar dele. Isso. Aqui é exatamente a frente da propriedade do Poletti, ó. A casa dele é lá e a prefeitura é aqui. Quer dizer, por isso que a gente trabalhou para que isso ocorresse e vamos montar esse pomar aqui também. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, bom ano para todo mundo. A gente sabe que tudo está difícil no mundo, não se iludam. Vocês sabem o que eu já falo 10 anos para cá. E que a gente tenha saúde para dar um jeito, suportar o dia a dia, porque tudo está difícil no mundo. O ser humano, no modo geral, está ficando muito perturbado, porque a situação da humanidade está muito fora do lugar, né? A gente sabe, né? Então, saúde para todo mundo. É isso que a gente deseja. Tá? Um abração. Um abraço, pessoal.